Horas e 32 minutos, vamos falar de saúde. Olha, o estado está ampliando a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes. E quem vai trazer os destaques agora, essa informação, é a repórter Jéssica Cruz, que já foi convidada para assistir ao clássico entre Sergipe e Confiança no próximo sábado. Jéssica, uma ótima tarde para você. Olhe, preste atenção, porque quando é convite é diferente, viu? Fábio, pois é, mas essa informação aqui, ela é muito importante também, né? São 20 mil doses que estão sendo distribuídas para os municípios sergipanos. A gente tinha, até o ano passado, cerca de 8, 9 municípios que contavam com essa vacinação, algo que foi definido pelo Ministério da Saúde, mas agora esse leque se amplia aqui em nosso estado, o que significa que mais crianças e adolescentes podem ser imunizados contra a dengue. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o Marco Aurélio Góes, ele que é diretor de Vigilância em Saúde, aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Porque quando a gente fala sobre a vacinação contra a dengue, quer dizer que caso a pessoa ela contraia a dengue, ela vem numa forma mais branda, menos agressiva para essa criança e esse adolescente. Boa tarde. Boa tarde, Sina. A gente já enfrenta epidemias de dengue há mais de 40 anos, né, sempre oscilando períodos com mais casos, menos casos, mas sempre com óbitos. Então, a ampliação da vacina traz essa possibilidade de diminuir o número de casos, né, ela influencia também na incidência da doença, mas, sobretudo, nos casos graves. Né? Então, a gente tem uma diminuição considerável de casos graves e de internações por dengue. Então, era muito esperado isso, né? A gente iniciou a vacinação, mas ainda com muita limitação. Agora, né, há essa perspectiva da gente ampliar para todos os 75 municípios do estado, né, para essa faixa etária ainda de 12 a 14 anos, mas a estratégia contra a dengue ela inclui também outras ampliações que virão ao longo do ano. Essa vacina, ela compreende 2 doses, o que é um desafio, né? Porque às vezes a pessoa toma a primeira dose e não volta para tomar a segunda. Acontece isso aqui no estado de Sergipe? Sim, esse é um desafio das vacinas que são multidoses, né, que tem mais de uma dose. Então essa vacina, né, ainda ela tem essa necessidade de você utilizar uma primeira dose, esperar 3 meses, né, 90 dias, para fazer uma segunda dose, porque esse tempo é necessário para que a gente tenha uma produção de anticorpos, né, que são as células de defesa, mais consistentes. Né? Então só após a segunda dose, realizada com esse intervalo aí de mais ou menos 90 dias, é que a gente tem a defesa para de fato não ter caso grave de dengue e não morrer de dengue. Marco Aurélio, nós estamos no verão, uma época muito quente, às vezes úmida também. Esse período é o período considerado crítico e de sinal de alerta para quem trabalha na área da saúde e monitora os casos de dengue no estado? Sim, a gente sabe que dengue aqui no nosso estado é problema o ano todo. Né? Então a gente tem ação contínua porque a gente sempre tem calor e sempre tem umidade. Mas nesse período a gente tem um período que é mais propício para a multiplicação do vetor. Então, um vetor que podia às vezes demorar 1 mês, 1 ano até, para sair de da sua forma de ovo até um inseto que vai voar e vai picar as pessoas, nesse período do ano, em 7 dias ele consegue fazer isso. Então a gente consegue multiplicar essa população de vetor e quanto mais mosquito, apareceu a oportunidade de ter uma pessoa ali que não é imune, né, desprotegida, vai picar e vai aumentar a chance de transmitir a dengue. Então, esse é o perigo desse momento, né, dessa estação do ano. A gente tem que ter mais um reforço nas ações de prevenção, por isso que se trabalha muito com aquela coisa, pelo menos uma vez por semana, olhe seus reservatórios. Por quê? Porque esse é o ciclo mínimo ali do vetor. Então, se você consegue fazer isso, você consegue estar protegendo aquele seu ambiente. Até porque a quendenga é contra a dengue e a gente ainda tem zika e chikungunya. Sim, a vacina é mais uma estratégia para diminuir a morte e as internações por dengue. Mas o vetor, né, o Aedes aegypti, ele é muito bem domiciliado aqui no nosso ambiente e ele transmite doenças gravíssimas, como a chikungunya. Acho que quem teve chikungunya sabe, né, a gravidade que essa doença pode trazer, que pode levar a óbitos também. E zika vírus, né, a gente nem consegue dizer o quanto é uma doença grave, né, que leva, né, a doença congênita,
a óbito de fetos e a malformações muito graves. Nesta segunda-feira, a Secretaria divulgou o Lira e nesse atual Lira, a gente está numa situação de médio risco. Mesmo em médio risco, não é uma posição confortável? A gente precisa entender que o Lira é um retrato daquele momento. Na hora que o agente comunitário, o agente endemias, foi naquela residência, naquela localidade, encontrou aquela situação. Só que a gente tem um clima, um tempo que no dia a dia pode modificar. Então, ele é um retrato, é importante para direcionar ações de campo, mas lugares que tiveram um Lira baixo podem, em um mês, ter um Lira alto, ter aumento de casos. Então, a gente precisa ter um monitoramento contínuo. Então, não é quem tem Lira baixo que fique tranquilo. E até a gente precisa saber disso, né? Que o território não é uniforme. Né? Um município com Lira baixo pode ser que eu tenha bairros, áreas de maior risco e áreas de menor risco. Muito obrigada, Marco Aurélio, pelas informações. Fábio?